Olá, equipe Enauer. Vou começar a apresentar agora a versão 2.0 do site, é, do nosso site. Primeiro eu vou falar para vocês que eu vou mostrar as camadas aqui para vocês terem uma ideia de como elas funcionam aqui no cantinho. Depois eu vou mostrar como que o arquivo fica quando vocês abrem. Quando vocês abrirem o arquivo, a primeira impressão que vocês vão ter vai ser dessa área aqui, totalmente transparente, uma área super grande. Mas vamos começar devagar. Primeiro eu vou falar sobre o menu. O menu superior é logo. O logo não tem função nenhuma. Criar, deixa eu dar aqui o zoom. O logo, criar alerta, adicionar arquivo, perfil do usuário, agenda, notificações, botão sair. Esse é o menu do site. Qual é a primeira parte que abre quando você acabou de se cadastrar? Quando você se cadastra, a primeira aba que vai abrir vai ser a do perfil, para você terminar de preencher todos os dados. Mas e depois? Depois que você terminar de preencher tudo, as próximas vezes que você logar, a próxima página que vai abrir vai ser logo a de agendamento, que é a que importa mais. Vou mostrar então primeiro a página de agendamento, que é a que vai abrir quase sempre, somente na primeira vez que não. E aí, essa daqui é a página de agendamento. Como vocês podem ver, ó, a imagem era grande. E aí, quando eu coloquei agendamento, eu coloquei aqui um fundo preto na parte de baixo, que não é parte do designer, tá bom, gente? É só para que ficasse do tamanho certo no Photoshop e vocês entendessem que é para aparecer só isso. Por que isso é tão grande? Porque quando você entra na parte de perfil, a página rola. Imagina que você entrou e está assim. Aí você vai usar o scrolling para poder abaixar e terminar de preencher. Então é um arquivo maior essa parte do perfil. Por isso que o Photoshop eu tive que fazer essa jogatina aqui, esse meio desse jeito para poder dar certo. O agendamento, agora eu vou explicar o agendamento. O agendamento, isso é uma imagem, essa imagem é fixa, não se move. Esse daqui é o local, você escolhe qual é o local que vai aparecer no agendamento, porque os médicos podem atender em mais de um lugar. Então eu posso atender, posso ter só o local A. Se eu tiver só o local A, só vai aparecer para mim o local A. Então quando eu logar, só vai aparecer assim para mim. Tá vendo? Só o local A, porque ele não trabalha em dois locais. Se ele trabalhar em dois locais, vai aparecer o local B. Se ele trabalha em três lugares, aí vai aparecer o local C. Mas aonde está o local C? Você vai ter que clicar aqui nessa setinha aqui para a página 2 para poder ver o local C, entendeu? Por que tem essa bolinha aqui? Porque é o selecionado no momento. Então, se eu clicar aqui e selecionar do B, o que vai aparecer aqui vai ser do local B. O que é essa palavra intervalos? Os intervalos de tempo de atendimento. Então pode ser de meia em meia hora, de uma em uma hora e assim por diante. Então aqui a pessoa escolhe qual é o intervalo daquele local de atendimento e ele coloca aqui qual é o que está selecionado no agendamento. Quando a gente entra em agendamento, deixa eu dar um zoom para vocês visualizarem melhor. Aqui são os locais, intervalos. Em agendamento eu posso pesquisar um cliente. Posso pesquisar por uma data específica para ver quais são os agendamentos que eu tenho. Posso selecionar todos os agendamentos daquele dia. Excluir quer dizer, incluir agendamento, porque aí o médico pode adicionar na hora. Então, quando eu clicar aqui, vocês criem um box que abre aqui, tipo um alerta, e vocês preencham, tipo, coloquem os dados que são necessários para poder marcar uma consulta. No caso, vai ter que ser a forma de pagamento, o nome do cliente, algumas informações básicas para poder adicionar aqui. Como é incluir agendamento, eu não preciso de tanta informação, porque esse cliente ele não vai ter nada no app que ele vai ser enfiado depois. Então vai aparecer assim quando for o agendamento incluso. Vai aparecer o nome da pessoa e no lugar do pagamento vai aparecer agendamento incluso. Se fosse aqui, por exemplo, Solange de Moraes Leonel, efetuado, é porque o cliente no app ele escolheu pagar exatamente no momento do agendamento. Se aparece Solange de Moraes Leonel em andamento no app é porque ele escolheu pagar somente após efetuada a consulta. Quando eu seleciono um item ele fica dessa cor. Se eu selecionar o item e apertar excluir, eu vou cancelar esses agendamentos. Eu posso selecionar e colocar que esse cliente faltou e eu posso apertar em concluir. Se eu apertar em concluir, vai ter que aparecer esse boxezinho aqui, ó. Deixe
deixe seu parecer quanto à consulta. Existem vários padrões de formulários para diferentes especialidades médicas ou de profissionais de saúde, por isso que ele é bem básico, ele não tem nenhum formato específico ou solidificado, então é só um espaço para ele poder adicionar como pelo menos um parecer quanto à consulta. E aqui tem para ele editar edição simples do texto e enviar. Então, toda vez que terminar, concluir uma consulta, tem que aparecer esse boxezinho, só quando ele preencher alguma coisa, nem que seja A, e apertar em enviar, que fica pronto. Porque esses são os formulários automáticos que aparecem dentro do app que eu tinha falado no vídeo do aplicativo, que a gente obriga ele a preencher para poder construir um histórico desse cliente. Vou voltar aqui para a parte de agendamento, deixa eu tirar aqui a caixinha do Photoshop. O que tem aqui do lado da parte de agendamento? Eu também posso usar, aqui no agendamento eu posso usar essas setinhas para lá ou para cá para poder ir vendo os dias, tá bom, pessoal? Então eu posso colocar fevereiro 1, fevereiro 2, 3, 4, fevereiro 5, aqui era para ter um 5. E do lado deles eu tenho a avaliação dos serviços dos clientes. Esse é outra caixinha, esse box é fixo. Quando eu falo que é fixo, é porque se eu apertar em mudar, só a parte de baixo muda, continua o agendamento. Como aqui é fixo, essa parte fica, que é a média dentro de 5, a média geral de avaliações, e aqui eu tenho as avaliações. Então, se for muito longa a avaliação do cliente, eu vou ter que clicar em ler mais, e aí vai abrir um box escrito toda a mensagem, e aí eu posso fechar, entendeu? Para abrir um boxezinho, que nem aqui no adicionar, quando eu disse aqui, quando concluir, abre um formulário, então vocês colocam, só que aí vocês abrem mais especificamente mostrando só o comentário, então coloca a mensagem, este é o comentário completo, os clientes não são identificados, são só números, então se aqui o cliente 2 está em cima, se aparecer o 3 vai aparecer aqui. Eu posso caminhar aqui pro ladinho, clicando nessa setinha. Se eu clicar nessa setinha, o que acontece? Vai mudar aqui e eu vou ver o que tinha atrás. Continuando essa pagininha aqui fixa. Do lado direito, o que eu tenho aqui? Esses daqui são as consultas que eram para acontecer nesse horário, por isso que tem horário atual. Então, quando for meio-dia e meia, vai aparecer, já que é essa pessoa que é para ser atendida aqui. A hora marcada foi 13h30, por exemplo. Como é meio-dia e meia, não vai aparecer o de 13h30, a não ser que ele seja o próximo e eu não esteja atendendo ninguém aqui. É para mostrar qual é a próxima consulta ou a consulta do momento, se é que vocês me entendem. Então, por exemplo, por que apareceu aqui hora atual meio-dia e meia e já apareceu a hora marcada da Solange de Moraes e Leonel 13h30? Porque provavelmente eu já fiz um atendimento e o meu próximo atendimento é esse daqui 3h30. Eu já concluí um atendimento agora e vai aparecer para mim 3h30. Mas se eu ainda não tiver concluído o atendimento, vai ficar aparecendo a pessoa que é no momento. Então, quando for 13h30, vai continuar aparecendo Solange de Moraes e Leonel. Quando for 13h31, Solange de Moraes e Leonel, até eu concluir o atendimento. Aí eu posso colocar que a pessoa faltou ou concluir o atendimento. É a mesma coisa, se eu clicar em concluir atendimento, aparece o boxezinho para mim poder preencher. Eu posso ir e voltar para poder ver qual é o anterior e o próximo. Aqui é a partezinha do chat. O que está aqui em verde mais escurinho é a conversa que está selecionada no momento. É a que está em verde escurinho. A, essa que está em branco é a pessoa que me enviou uma mensagem e ainda não respondi, que nem era no Messenger, tipo, mostrando que ali tem uma mensagem para você ler que você ainda não leu ainda. Então, verde escuro é a conversa selecionada e aqui é onde você vê quem te enviou uma mensagem e você ainda não respondeu. Aqui na conversa do chat desapareceu, aqui desapareceu uma frase que tava, mas eu vou colocar aqui para vocês no Photoshop só para vocês terem ideia que é olá, olá. Tá vendo? É uma conversa. Enviar, super simples. Isso daqui é só um íconezinho, não tem função nenhuma. Então eu escrevo a mensagem e envio. Escrevo a mensagem e envio, pessoa selecionada. Aqui eu posso pesquisar por letra o meu cliente. Aqui, clientes antigos são os clientes que eu já atendi. Clientes novos são pessoas que ainda não foram atendidas, mas que estão me mandando mensagem. Então, talvez elas estejam no primeiro contato, com uma dúvida de agendamento. Clientes antigos, eles podem querer fazer alguma pergunta do tipo, ou avisar alguma coisa do tipo, me envia tal arquivo. Esses são os clientes antigos. Então, tem clientes novos, clientes antigos.
Os clientes novos são aqueles que me enviaram mensagem, mas que ainda não foram atendidos, e antigos que já foram atendidos. Então, posso escolher por letra os clientes que já foram atendidos. Esse é basicamente o agendamento, ele é só isso, funciona de forma bem simples. Então, eu tenho aqui o local, o intervalo de atendimento, aqui tem a parte de gerenciamento do agendamento, avaliação dos clientes, conversa por chat e para mim saber qual é o atendimento atual. Essa daqui é a parte que a gente já de agendamento. Depois do agendamento, a outra parte que é importante é o perfil, que eu falei para vocês. O perfil aparece principalmente depois que você faz o cadastro ou para atualizar informações. Então, o que tem no perfil? Primeiro aparece, eu vou dar um zoom para vocês darem uma visualizada melhor. Aqui na parte superior, peraí, deixa eu tirar. Vocês estão vendo que é assim grande. Aí aqui na parte superior tem uma apresentaçãozinha, preenchimento obrigatório são os que estão com asterisco, e uma barra para você acompanhar qual a conclusão de preenchimento do seu perfil. Aí tem os itens obrigatórios, que são tipo, aqui são perguntas sobre profissional, ID profissional com exemplo de CRM, UF, QRE, aqui para ele adicionar um diploma, informações de login, e-mail, entre outras. Aqui se ele é credenciado para algum plano de saúde, e aquele sistema que o Ezequiel estava usando no Stepway, que é você adiciona, você pode adicionar mais um ou excluir, parecido com aquele que vai crescendo para baixo aqui. Local de prestação de serviço, que é uma parte bem grande. Por que tem uma parte bem grande? Porque primeiro ele tem que responder as informações de contato desse local. Se ele tem um CNPJ, não é obrigatório, tá vendo que esses itens não são obrigatórios, porque se fosse obrigatório, é obrigatório entre aspas, né? Porque eu coloquei o itemzinho aqui para parecer que é, mas não é um formulário obrigatório, porque nem todas as informações às vezes são preenchidas. Tipo, o que é o código CNES? É o código de que isso daqui é um estabelecimento de saúde registrado. Por que eu não coloquei o alvará e outras informações? Porque se você, para você ter esse código aqui, você já tem que ter o alvará de funcionamento e o alvará da vigilância sanitária, a licença da vigilância sanitária. Então esse código é mais importante que os outros dois e subtrai eles e evita que a gente encha de arquivo. Então eu preciso desse código, país, estado, cidade, CEP, endereço, número. Aqui são os intervalos de horário. Então nesse local eu atendo de manhã de que horário até que horário, de tarde de que horário até que horário, de noite. Se eu não atendo esses horários, aparece noite não atende, madrugada não atende. Aparece aqui, mas ele não aparece para o cliente assim. É só para o médico ter uma ideia. E aí você seleciona e coloca, pode adicionar mais de um, porque eu posso trabalhar de segunda a terça tal horário e de quarta e quinta outro horário. Por isso que eu posso adicionar mais de um horário. Essa parte aqui tem que ter bastante flexibilidade, porque quem usa pode ter uma bela flexibilidade de horário ou de local de atendimento. Então aqui eu tenho os locais de atendimento, como eles aparecem, localização A, aí vai aparecer disponibilidade A, aqui visualizar endereço, e sempre aqui o telefone de contato, o e-mail, qualquer informação que tenha para contato, ela fica aqui no meio. Por que eu estou falando disso daqui? Porque essa daqui é o novo padrão, que é o padrão do perfil completo, porque a gente estava discutindo da última vez como que ficaria o perfil completo da melhor forma, mas fazendo o formulário ficou bem claro para mim qual seria a melhor forma de fazer isso. Então ele ficou um pouquinho diferente do que eu tinha apresentado no vídeo do app. Ficou um pouquinho diferente só. Mas já já eu mostro para vocês como que vai ficar agora o formato completo do... Eu tô vendo aqui se eu tenho já aqui aberto, mas não tenho não. O currículo, para vocês verem, ele deixou de ser parte do texto e voltou a ser só um documento. Por que isso? Porque estava ficando muito longo e colocar só o arquivo já está muito bom. Tanto que os planos de saúde só pedem o arquivo, eles também não pedem para preencher como se fosse um, um formulário. Então a gente evita criar um monte de formulário e só adiciona um arquivo. Aí ele pode adicionar uma descrição, adicionar as palavras tipo hashtags para poderem pesquisar o perfil deles. Aqui do outro lado eu vou ter as informações de depósitos, que é para o cliente pagar ele, então em que conta vai ser depositada isso, e os dados de pagamento do Enaur, que é como que ele vai fazer para pagar para a gente, né? E aí aqui ele pode clicar em visualizar. Se ele clicar em visualizar, vai aparecer um boxinho assim, gente. Deixa eu tirar o zoom para vocês poderem ver. Visualizar. Aparece um boxinho
mostrar aí, assim, ó, que é tipo uma versãozinha do app para ele visualizar como vai ficar no celular. Então aparece, ele pode escolher entre a versão resumida ou a versão completa. Deixa eu trocar aqui para vocês darem uma olhada, ó, versão resumida, versão completa, para ele poder visualizar. E ele rola aqui pelo scroll e vê as informações rolando aqui, para ele ter uma ideia de como que vai ficar o anúncio dele dentro do aplicativo. Eu estava falando do formato completo, né? De como fica esse formato padrão completo. Então, quando for perfil completo, quais informações vão aparecer? Vai aparecer dessa forma, tá dentro do arquivo aqui, ó, marcado de amarelo, tá em perfil, visualizar de amarelo. Tá aqui qual é o perfil completo. Isso daqui vai estar para vocês sem estar visualizado, porque é só para ter uma base mesmo. Ele não é parte do designer. E aí o que vai ter no perfil completo? Vai ter o valor, quais são os planos de saúde que ele atende, localização A. Vocês viram que no outro eu usava localização 1 e aqui eu estou usando localização A? Tanto que no formulário do perfil eu usei localização A e também quando eu estava falando do gerenciamento de agendamento, também estava usando localização A e B. Então aqui localização A, aí aparece o padrão, qual é o endereço, visualizar o endereço, telefonar agora, qual é o e-mail de contato e disponibilidade A. Localização B, se ele adicionar uma localização B, vai aparecer isso, senão não aparece, a descrição sobe lá para cima, né? E aí tem a descrição que ele adicionou, o currículo para ele clicar e baixar, tipo PDF, o cliente quando ele estiver no aplicativo, e a avaliação. A avaliação deixou de ser que nem uma tonelada de estrelinha aqui, porque o cliente só precisa ter uma ideia da média. Então aqui a gente tem a média baseada em 5, como também a gente estava fazendo no gerenciamento de agendamento. Deixa eu tirar aqui de visualizar. Como eu disse, isso daqui não vai ficar em visualizar, isso daqui é só para vocês terem uma base na hora de programar, porque no aplicativo mudou. Eu vou abrir no aplicativo só para vocês terem ideia, tanto que eu vou enviar o arquivo do aplicativo também com as alterações. Então, por favor, abram os arquivos. Essa daqui é a parte do perfil, muito simples. Se clicar em salvar, salva as informações, mesmo que nós vamos salvando. Então, tipo, se eu preencher aqui e não clicar em salvar, já está salva a alteração. Se eu clicar em salvar, é só para poder ter certeza de que salvou aqui tudo certinho. Os nossos termos e fale conosco. Se ele clicar, abre um boxinho também. Ó, aqui o fale conosco, vou dar um exemplo. Como fica o fale conosco, fica assim. Fale conosco, abre um boxinho para ele poder enviar a mensagem. Fale conosco, escreva sua mensagem e enviar. Eu sei que está meio tosco aqui a visualização no Photoshop, mas é o que acontece, ele tira a definição dependendo do zoom ou não no Photoshop. Mas isso daqui tá idêntico como é para poder aparecer na página, entendeu, gente? Realmente o menu vai de canto a canto, então independente da imagem, o menu vai, quer dizer, do tamanho da tela do usuário, vai de canto a canto, é uma coisa mais float esse designer do que o outro. Agora vamos depois do perfil, já falei do perfil aqui para vocês. Vou mostrar aqui o item, eu vou abrir o agendamento porque eu acho mais bonita essa página. Vou mostrar para vocês como fica quando eu clico em alerta. Para criar alerta, quando eu clico, abre um boxzinho. Então eu vou lá, pesquiso, deixa eu dar um zoom para vocês verem o alerta. Então aqui tem para você pesquisar, selecionar o cliente, mesmo sistema do aplicativo, exatamente a mesma lógica, que eu posso escolher por intervalo de tempo, hora determinada, adiciono aqui. Aí eu vou ter que colocar se é segunda-feira, um mês, uma semana, terça, quarta, quinta, aquela coisa mais completa que eu falei para vocês, adicionar uma anotação e concluir. É a mesma lógica do app, então se quiserem vejam lá no vídeo do app, é a mesma lógica, só que aqui o que acontece é que ele seleciona o cliente, coisa que lá no app ele não precisa porque ele não seleciona ninguém, né? Esse daqui é o alerta, bem simples. Como que fica o adicionar arquivo? Adicionar arquivo, eu cliquei em adicionar arquivo, e aí abre para mim assim, para mim selecionar o cliente, mesmo padrão. Eu posso buscar um arquivo, aparece os arquivos que o cliente tem, posso visualizar, baixar, excluir, selecionar um arquivo e enviar. Basicamente isso. Como que ficam os alertas? As notificações, né? Que é o íconezinho aqui do sininho. Bem, vou tirar o zoom aqui, vamos em notificações. Notificações eu posso ter aqui, deixa eu colocar para visualizar.
Notificações vai aparecer desse jeitinho aqui para vocês. Então aqui quando eu tenho uma notificação ele fica laranja. Deixa eu abrir aqui no menu para mostrar que ele também pode mudar. Ó, esse daqui, se eu tenho uma notificação, fica laranja, senão ele fica cinza, se eu não tenho notificação nenhuma. Aí o cliente clica, tá laranja, né, porque tinha uma notificação. Ele clica e aí ele pode aceitar, porque aqui, lembra que os clientes fazem uma solicitação de agendamento, então aparece aqui, solicitou o agendamento, o dia, qual é a localização. Eu já dando não a localização completa, é claro, a gente põe 3 pontinhos só para ele ter uma ideia de qual é a localização. E aí ele pode aceitar ou recusar. Mas aí aqui embaixo, veja que a gente tem um pequeno menuzinho, que ele pode responder sim para todos os pedidos de agendamento automaticamente, quer dizer que ele não precisa vir aqui clicando aceitar, aceitar. Se ele colocar aqui, todos vão receber sim, então os agendamentos vão automáticos. Ou ele pode recusar os agendamentos durante um período, uma semana, um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, um ano. E aí ele vai recusar automaticamente durante essa quantidade de períodos, entenderam? Bem simplesinho. Isso daqui é o site. O site é bem simples mesmo. Não tem nada mais do que isso. São só 2 páginas que trocam, basicamente, que é de agendamento e de perfil. Uma é formulário e a outra só tem essa partezinha aqui meio administrativa. E aí eu posso criar alertas e adicionar arquivos. E aqui esse menuzinho que é para eu poder ver quais são as notificações. Clicar e sair, pronto. Esse daqui é o site do Enhour, um designer bem simplesinho. Eu demorei um pouco porque tem muito formulário para poder criar, mas aí você já tem uma ideia de como desenvolver. Vou mostrar só o app aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês terem uma ideia, só para vocês verem que mudou. Deixa eu ver aqui. Eu vou enviar esse arquivo junto para vocês também, tá? Então aqui está a home para vocês poderem ver o que mudou, que agora aparece localização a localização, visualizar endereço, o telefone, telefonar agora e a disponibilidade A. Se não tem disponibilidade B, vai continuar aparecendo A. Se tiver uma localização B, vai aparecer primeiro a localização A aqui e não vai aparecer a localização B. Só em ver perfil completo vai aparecer a localização B também. Então vamos lá, repassando. Vai aparecer a localização A sempre no perfil. Se o cliente e se o médico tem ou não localização B, não vai aparecer aqui. Só vai aparecer se o cliente ver perfil completo, entendeu? Então é sempre a localização A que é exibida. E ele vai lá ver perfil completo, clicar aqui para vocês verem. E no perfil completo eu também já alterei aqui para vocês visualizarem que é aquele padrão que eu estava mostrando lá. Também adicionei aqui dentro em amarelo, ó, aqui em amarelo para vocês, uma base de como que é o padrão, para vocês poderem ver. Então, ó, aqui tem um padrãozinho para vocês copiarem e colarem quando estiverem desenvolvendo. Mas isso vai ficar sem visualizar no arquivo que eu vou mandar. Então, é só isso, gente. Muito obrigado pela atenção, boa noite e bom trabalho para vocês que a gente tem pouco tempo. Até logo!